Mais um vídeo aqui falando do Charles do Bronx, da derrota dele aí para o russo Islam Makhachev no UFC 280, onde culminou aí na perda do cinturão peso leve da organização. Antes de dar prosseguimento aqui ao assunto, eu só peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Aqui você fica por dentro de todas as notícias mais importantes aí do mundo das lutas. Esse sábado, amanhã, tem aí luta do Anderson Silva contra o Jake Paul no boxe. Você vai ficar por dentro de tudo. Vou estar lançando aqui um vídeo ensinando como assistir a esse combate e durante o mesmo vou estar fazendo live também. E bora lá! Charles do Bronx perdeu para o Islam Makhachev, não é mais novidade para ninguém, e foi passada de carro de ponta a ponta. Não teve competição. O Islam Makhachev o derrotou com extrema facilidade. E por que que isso aconteceu? Esse é o assunto aqui do vídeo de hoje. E na boa, para mim, pelo menos na minha visão, na minha opinião, vocês podem discordar à vontade, pode comentar aqui embaixo no campo de comentários falando a sua visão, mas na minha visão é a seguinte: o Charles do Bronx perdeu pelos mesmos erros que ele cometeu a carreira praticamente inteira, inclusive na sua última fase, onde derrotou nomes como Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dusty Poirier e Justin Gaethje. Sim, você tem que ter visão e autocrítica para avaliar também nas suas vitórias. É o mais importante, você está vencendo, mas você tem que ver defeito nas vitórias. E é o mesmo defeito de sempre. E qual é? Primeiro de tudo, ter a mesma estratégia toda luta. O Charles não muda, o Charles é o mesmo lutador o tempo todo. Ou seja, muito fácil de se mapear. Em algum momento alguém iria acertar uma mão e a luta iria acabar. Porque o Charles cometeu o mesmo erro contra o Kevin Lee, de se expor demais, passou perrengue, mas venceu. Aí contra o Tony Ferguson não, ele fez... Dessas lutas, foi a única que ele fez a estratégia correta, bonitinha, certinha, de levar para baixo, de fazer o jogo bonitinho ali, sem riscos. Se ele fizesse esse tipo de estratégia o tempo todo, não estou falando levar para baixo o tempo todo, estou falando de estratégia, que é ir de luta, seguir a risca ali o que tem que ser feito para vencer e não para dar show, ele dificilmente perderia para alguém. Poderia ainda perder para o Islam, que é um belíssimo lutador que luta desde que aprendeu a andar. Poderia, só que seria diferente, daria mais competição. Aí contra o Michael Chandler, contra o Dusty Poirier e o Justin Gaethje, o mesmo erro, que é se expor demais e levar knockdown em todas as lutas. Levou knockdown e passou perrengue, teve perto de ser nocauteado em todos os combates e só não foi nocauteado porque tem o melhor jiu-jitsu da história do MMA e a maioria dos seus adversários não tem coragem de dar o knockdown e partir para a guarda do Charles para tentar finalizar a luta ou nocautear. Tá? Só o Chandler teve coragem de fazer isso e quase o venceu. Só o Chandler. Então estava na cara que lutando assim o Charles do Bronx perderia mais cedo ou mais tarde. Ele estava flertando com a derrota o tempo todo. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Seria muito fácil chegar aqui, esperar o Charles perder, chegar aqui para falar dos defeitos dele. Mas eu venho falando aqui nesse canal e você que me acompanha desde sempre sabe disso, que o Charles se expõe demais, que o Charles está vencendo muito mais na sorte do que no juízo, que o Charles tem que se expor menos, ele tem uma trocação ofensiva muito boa, tem peso e poder de nocaute nas duas mãos, mas a defesa de luta dele em pé é horrível. Eu falei isso aqui em vários vídeos e fui chamado de hater, a galera desceu o pau em mim, me xingou, agora tá aí o que aconteceu contra o Islam Makhachev. Eu tava certo o tempo todo, eu não tô aqui me gabando, mas é uma coisa fácil de ver, quando você analisa sem torcida, quando você analisa com frieza, tava fácil de ver que o Charles iria começar a perder. E digo mais, esse estilo de luta do Charles não é sustentável. Eu acho uma exceção e não regra que ele tenha durado tanto tempo vencendo lutas seguidas, tá? Era para ele estar no pé de ganho. Esse estilo de luta do Charles, o normal é ganhar um aqui, perder outro ali, ganhar duas, perder três, ganhar três, perder quatro. É assim, essa irregular e jamais tocar no cinturão. Mas ele conseguiu, e conseguiu defender aí por duas oportunidades. Então assim, é anormal, não é o certo a gente ver isso daí. O Charles do Bronx é um Wanderlei Silva com jiu-jitsu. O Wanderlei Silva era faixa preta de jiu-jitsu, mas tanto faz isso daí. A conversão dele para MMA é uma porcaria. O Charles tem o melhor jiu-jitsu da história do MMA. E ele é um Wanderlei Silva, o cara que dá e leva. E isso não é sustentável. E vou dizer uma coisa para você que está do outro lado me assistindo. Pode me chamar de hater, mas olha, anota o que eu vou te falar aqui. O Charles do Bronx tem grandes chances de cair no limbo, perder uma atrás da outra, e acabar. Aquele lutador campeão, aquele cara do povo, vai acabar.
tá? Se ele continuar lutando do jeito que ele vem lutando, do mesmo jeito que lhe deu uma sequência de vitórias gigantesca aí, de 11 vitórias seguidas, ele vai também ter uma sequência de derrotas, de no mínimo 3, 4 derrotas seguidas. E aí já era. Por quê? Olha os adversários que a gente tem pro Charles do Bronx aqui para sequência. Nós temos aí um possível adversário, Fiziev, que troca 1 bilhão de vezes melhor que o Charles do Bronx, e é difícil ser quedado. Vai lá, Charles do Bronx, se expõe para cima do Fiziev para tu ver o que acontece. Vai ser nocauteado, porra. Vai ser nocauteado. Nós temos aí o Ganho, que acabou de perder pro Dariush, mas é um belíssimo lutador, é um cara que tem defesa de queda, tem um jogo de queda muito bom, que pode sim levar o Charles para baixo e neutralizar lá embaixo. Tá? Nunca é bom negócio você estar por baixo no MMA, mesmo tendo o melhor jiu-jitsu da história, ainda mais estando por baixo de um cara que tem a luta de chão, como tem o Ganho. Temos o próprio Dariush, que é mais lutador que o Ganho, e para mim é mais completo do que o Charles do Bronx, e tem capacidade de anular o jogo de quedas do Charles, e em pé para mim ele é melhor, tá? Tem condição de nocautear o Charles do Bronx, eu tô falando desse Charles que se expõe, desse Charles sem estratégia, sem QI de luta, tá? Se for esse mesmo Charles, ele tem que mudar. Ou ele muda, ou ele vai... Ó, aqui eu falei 3. Eu falei o Ganho, falei o Fiziev e falei o Dariush. Eu falei 3 caras que podem vencer. E tem mais um que nem jiu-jitsu de qualidade tem, que é o Conor McGregor. Sim, o Conor McGregor é uma possibilidade bem remota. Acho que o Conor não vai querer enfrentar um cara do jiu-jitsu, do Charles, sem ter aquele cinturão ali, sem ter aquele atrativo. Mas vai que acontece. Vamos colocar na reta aí. O Charles do Bronx, do jeito que é acertado, e é um cara que gosta de trocar, ele não é um Khabib Nurmagomedov que vai nas suas pernas desde o início, ele vai trocar nem que for uns 30 segundos. Para mim, é o suficiente para quando eu deitar ele, tá? E aí a questão é, vai pegar na pontinha do queixo e fazer ele apagar igual o Aldo apagou? Ou ele vai ter a chance de cair, o Conor não vai na guarda, ele vai ter a chance de levantar, cair, levantar. Até quando isso vai durar? O Conor tem sim a chance de nocautear o Charles. Eu falei 4 caras possíveis aí de vencer. Um quinto, Michael Chandler, que já foi derrotado pelo Charles, para mim é favorito contra o Charles do Bronx. Para mim aquilo ali foi um acaso, tá? É fácil falar, não, o Charles é melhor porque o Charles venceu, não. Michael Chandler tem defesa de queda, uma vez no chão tem um jiu-jitsu espetacular, o Charles pegou as costas dele e não passou nem perto de finalizar. Tem a mão mais pesada que a do Charles e o Charles é acertável, como foi contra o Chandler. Ou seja, ele pode se nocautear o Charles, pode dar knockdown e vai na guarda do Charles. E aí, será que de novo ele vai na guarda do Charles, não vai nocautear e o Charles vai voltar no segundo round de nocautear? Isso não é regra, meus irmãos. Isso aí é exceção. Não vai acontecer toda hora. Olha quantas pessoas aí... O Dustin Poirier tem capacidade de derrotar o Charles. O Dustin Poirier também tem. O Jesse Gate também tem. Tá? Todo mundo que te deu knockdown é porque teve a possibilidade de te derrotar. Ou seja, olha a quantidade de derrota que o Charles pode acumular. Ele pode pegar uma sequência de 3, 4 derrotas seguidas, uma sequência de perde 2, no caso, se perder agora vai ser 2 seguidas, aí ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, e nunca mais vai ver o cinturão. Essa é que é a verdade. Essa é a realidade pro Charles do Bronx. E você que está do outro lado, me chama de hater à vontade. Pode me chamar de hater, tá? Eu vou continuar com a minha opinião sincera daquilo que eu acho que pode acontecer. E o que fazer para evitar isso aí? Porque também... Pô, é fácil criticar, mas o difícil é dar a solução. E eu trago aqui a minha solução, na minha visão daquilo que eu penso. Mais uma vez eu digo, se você discorda, comenta aqui embaixo qual a sua solução, ou se nem precisa de solução, pode continuar lutando do jeito que tá tudo certo. Tá? A minha solução é a seguinte, faz a mesclagem, faz o que fez contra o Tony Ferguson, foi a luta mais perfeita do Charles do Bronx, cara. Foi a luta mais perfeita. Tem o melhor jiu-jitsu da história, meu amigo, usa essa porra. Ou seja... Deixa o jiu-jitsu de lado, porque isso aí você já sabe tudo e ninguém vai te acompanhar enquanto tu estiver lutando. Ninguém vai te acompanhar no jiu-jitsu. Deixa de lado. É óbvio, continua treinando, mas aquele jiu-jitsu, só aquele treininho ali mais leve. E foca no wrestling, cara. Traz a galera do wrestling aí, traz a galera do sambo, do judô, da porra toda aí. Pra tu treinar queda, pra tu conseguir levar os caras com mais facilidade pra baixo. Pra tu conseguir manter o jogo de isometria sem cansar, né? Ou cansando menos. Porque aí vai ter a possibilidade de trocar um pouquinho e levar para baixo, ou de só levar para baixo, dependendo aí do adversário. Um Conor McGregor da vida entra só para levar para baixo. Não troca com o Conor McGregor, porque ele é muito mais poderoso e mais técnico do que você. Ponto. Não tem conversa. Na trocação não chega aos pés do Conor. Leva para baixo. O Fiziev é difícil ser quedado. Treina para caralho. Leva o Fiziev para baixo. Não troca com esses caras, entendeu? E é isso que eu tô falando. Para você ter a mudança de estratégia. Para com isso de toda luta se expor, partir para cima igual um louco. Isso aí
normalmente não leva ninguém a nada nesse esporte. A maioria dos grandes campeões, eu falei isso aqui já em outros vídeos, a maioria dos grandes campeões são pragmáticos. Eu ainda falei do Israel Adesanya, você não vê o Israel Adesanya sendo burro de se expor. Ah, é que ele foge da luta, não interessa, ele ganha, meu irmão. Ele tá lá para ganhar, não é para te agradar não, infelizmente é isso. Ele tá lá para ganhar e ele tá fazendo isso certo. Né? O Anderson Silva, que era antes dele, o Anderson Silva não ia atrás de ninguém não. Vocês colocam o Anderson Silva com grande showman e tal, mas o Anderson Silva só fazia o que fazia quando o seu adversário vinha para dentro, tá? Você não vai ver uma grande exibição do Anderson Silva ele caçando ninguém não. Ele é caçado e é assim que o adversário se expõe, ele se esquiva e pum, acabou. Foi o que aconteceu contra o Forrest Griffin, por exemplo. Contra o Bonar, por exemplo, outro show que o Anderson Silva deu. Contra o Yusha Okami também, né? Então, assim, você não vai ver o Anderson Silva caçando ninguém. Você não vai ver. Um momentinho ou outro. 99% é ele esperando. Tá? George St. Pierre, o lutador mais pragmático de todos os tempos. John Jones. O John Jones até se expõe de vez em quando, mas o John Jones sabe tudo. O John Jones é perfeito em tudo, não tem fraqueza. Ele só tem um defeito, que não tem a mão pesada. Só isso. Porque aí também, se tivesse a mão pesada, pô, seria sacanagem. Então, pô, você vai ver, o Demetrius Johnson, os grandes campeões eram pragmáticos, eram caras que se tinha que quedava, se tinha que lutar em pé, lutava em pé. Tá? Então o Charles do Bronx ele é completinho. Ele não é um wrestler All América, não é um cara do sambo igual Habib, igual Islam, mas ele é um cara completinho, ele tem condições de fazer isso. Então a solução é essa. Tem esse aqui, ó, QI de luta. Lute para vencer e não para agradar a nós, fãs. Eu amo ver o Charles do Bronx lutar. Só que ele já agradou demais, já tem bônus de performance da porra toda demais. É hora de lutar por você e parar de lutar aí pelos seus fãs.